Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai fazer o vídeo de fatos relevantes da semana que se encerra no dia 24 de janeiro, quase acabando o mês, hein? Passa rápido. Até esses dias aí a gente estava fazendo o primeiro vídeo do ano e tal, rapidinho já passou e vambora, né? 2025 tá aí já com tudo. Eu sei que eu falo isso, parece que eu falo isso toda semana, cara, mas é que a gente sempre quer ver mais coisas, né, coisas mais interessantes, mas cara, essa foi acho que foi a semana mais esvaziada de fatos relevantes, desde que eu comecei a fazer esse vídeo aqui, porque, cara, não tem nada, nossa, mas nem forçando a barra. Eu separei aqui essas empresas que a gente vai falar hoje, que vocês já viram aí no título do vídeo, agora, né, eu faço uma pré-seleção. Mas, cara, de verdade, né, é tudo muito tranquilo, né, ou coisas que a gente já tinha comentado, conceitos que a gente já discutiu bastante. Então vou reforçar alguns e tal, né, nunca é demais. Tem sempre gente que tá pegando o bonde andando, né. Eu sei que é inviável chegar e falar assim para as pessoas: "Ó, assistam todos os vídeos passados, porque esse tipo assunto a gente já comentou e não vai comentar mais". Né, ao mesmo tempo, eu não posso ficar voltando no mesmo assunto sempre, todo vídeo, porque senão a gente não anda pra frente. Aí também é sacanagem chegar e falar assim: "Não, isso a gente já discutiu, já superou, nunca mais vamos falar", né. Então é bom reforçar alguns conceitos e tem gente que gosta também de ficar vendo repetidamente, né, pra reafirmar. Tanto que o próprio e-mail que o Eduardo mandou, assim, né, tipo, não é que eu, assim, a gente faça coisas diferentes, mas é legal, o Eduardo manda um e-mail com os fatos que ele destaca, a gente faz separado, tá? Pra vocês saberem. E aí eu faço o vídeo com os meus maiores destaques. Claro, eu sempre dou uma olhada no que ele fez quando dá, né? Quando casa temporalmente, né? Ele prepara aí antes que eu gravo o vídeo, eu sempre dou uma olhada e tal, aí eu comento alguma coisa assim. Mas é legal ter duas perspectivas diferentes. É bem importante. Além de, né, ter alguma coisa em texto para quem prefere ler, tem coisa em vídeo para quem prefere assistir, é legal ter 2 pessoas com visões diferentes. Mas essa semana não tem o que fazer, nós vamos falar basicamente das mesmas coisas, porque de fato foi bem esvaziada, né, até aqui rolando a página aqui, tem muito pouca coisa, é dívida, recompra de ações e bum, acabou aqui, né. Isso aqui a gente já semana passada a gente já tinha parado aqui na Movida. Então foi bem pouquinho mesmo. Beleza, pessoal? Mas vamos lá, aproveitar então, fazer um vídeo de boa, tá? Primeiro fato aqui, esse é o que dá para dizer que tem uma coisa nova para falar, né? Aquisição da Randon. Então a Randon é uma empresa interessante, tá? Ah, pega por uma fama muito pesada do passado dela, ser uma empresa muito cíclica. Vamos tirar esses últimos anos aqui, ó, pandemia, e pegar um histórico. A gente não tem um histórico muito grande. Eu acho que ela é uma que teve reestruturações acionárias e tal. Mas sempre foi uma empresa muito cíclica, de resultado, né, um pouco questionável. Ela tem ações ordinárias e preferenciais, que tem gente que não gosta também, embora, tipo, tag along na preferencial, né, não é, tá de longe o mais crítico. Dá até pra você forçar a barra e comprar a ordinária, mas normalmente nesses casos, mesmo que ela tenha um free float de 9, né, ainda dá pra forçar um pouquinho a barra e comprar. Não é o ideal, mas vai, né, tem um mínimo de liquidez ali, roda 300 mil por dia, sim, né. É pouco, mas daria para comprar até. Só que a Randon nos últimos anos, eu tenho falado bastante isso nas minhas últimas análises, né? Hoje o foco não é falar de Randon, tem outros vídeos com análise da empresa, no meu canal e no Fundamentei, acho que também. Tá, mas ela parece que está solidificando bem, né? A principal investida da empresa, que é a controlada, né? Que é a Frase, tá com números muito bons, evoluiu bastante nos últimos anos. E a Randon também pegou o jeito, tipo, acho que eles experimentaram com a Frase, viram que dava certo. E hoje a Randon, ela tem muita coisa estilo Frase, de fazer essas aquisições que vão agregando produto, diversificando o produto, entrando em novas geografias. Foi assim que a Frase deu um salto gigante, né? Era uma empresa só de freio praticamente. Aí hoje tem amortecedor, tem mais não sei o que lá, entrou para outros lugares. E a Frase era uma empresa que estava com muita dificuldade no meio ali da década passada, ali, uns 10 anos atrás, pouco mais, porque ela dependia bastante do mercado argentino, que estava uma crise pesada, e, cara, a empresa começou a fazer aquisições e se saiu muito bem. E agora a própria Randon está fazendo, por meio da Frase e via própria Randon também. Então o resultado da Randon está cada vez menos cíclico, está cada vez menos dependente do,
Tô exagerando um pouco talvez, dos, né, veículos rodoviários que eles fazem lá, o a parte do chassi lá do caminhão, né, não o cavalo, mas da parte de carga e tal, para evoluir principalmente para cá. Peças, serviços, e outros tipos de atividades que acaba que tem mais material de reposição. Vocês aprenderam muito bem com a frase, né? A frase sempre fala isso, nosso foco, material de reposição, porque demanda mais estável, né? Então, e investindo muito em tecnologia, lançamento de produtos novos. Então, eu tenho gostado cada vez mais da Randon, assim, acho que ela está se afirmando, né? Falando, a empresa tem um passado ali meio cíclico e tal, mas agora é diferente. Eu sei que você sempre tem que tomar cuidado com essa frase, né? Dessa vez é diferente, mas de verdade, a Randon tá mostrando tudo isso, tá? Os números são bons, você vai ver que, mas não saiu do lugar nos últimos anos. Mas aí tem um monte de coisa envolvida, teve a questão da pandemia, né? Deu um momento de mercado muito favorável quando teve a troca do Procon, daí depois está favorável, mas a empresa está evoluindo bem, tá? E, enfim, né, a gente vê desde a pandemia sem muita emoção na cotação, até no lucro líquido, mas você vê que a empresa está crescendo, né? E a hora que acertar ali um momento mais favorável para ela, tem um potencial legal. Pois bem, dito tudo isso, o fato relevante em si foi uma aquisição da Randon, que está cada vez mais fazendo esse tipo de aquisição, né, diversificando, entrando nos Estados Unidos, que é um mercado pulverizado, onde eles têm oportunidade aí, né, de ter uma performance legal, né, enfim, os Estados Unidos tem sempre lá aquelas guerras tarifárias e fiscais e China e tal, então eles estarem lá dentro é interessante. Eles começaram com um pezinho lá numa aquisição faz 2 anos, né? Acho que eu já até estava aqui no Fundamentei, a gente até comentou que era pequena, aí agora está crescendo um pouco mais, né? Enfim, eles têm uma subsidiária lá nos Estados Unidos. Então, eles compraram essa empresa aqui, a XN Heavy Duty. Né? Não é nada que vai mudar a realidade da empresa, porque a empresa que ela comprou, né, a XN, tem 60 milhões de dólares de receita, né, que dá quanto? 300, quase 400 de reais. Né? Não é o que vai mudar, nem 5% da receita de crescimento para receita para Randon. Mas ele é muito estratégico, né? Nesse sentido de crescer no mercado, que ela tem bastante oportunidade de crescer. Né? A aquisição dos estoques, ainda tem os estoques e tal. Então eles vão assumir o negócio. É um fornecedor tradicional, olha só, né? E fornecedor de eixo e suspensão. De novo que a gente tá falando, né? Mais pro lado de peça, de manutenção, né? Para semi-reboque, que é o produto que a Randon, né, fabrica lá, que eu não soube descrever no começo lá. A caçambinha do caminhão, semi-reboque. Então, né, entrando mais ali na parte de peças e tal, material de reposição. Tá? Ó, estratégia de internacionalização legal, no mercado forte, Estados Unidos, receita em moeda forte e tudo mais, ampliando as marcas. Aqui, ó, moeda forte eu já contei, economia desenvolvida eu já contei, e né, forte em peças de reposição, né? Deu 4 dedos aí, pra quem não viu. Então, bem interessante, eles fizeram um call e uma apresentação e tal. Então, quem quiser ver mais detalhes, olha lá, né? Eu não passo tanto esses detalhes aqui, porque a ideia do vídeo, esse vídeo de fatos relevantes é outro, né? Mas bem interessante, mais um passo bem legal para Randon. Que assim, as empresas, para você considerar que elas mudaram, né? Como eu falei, você tem que ver várias evidências. Não pode ser assim, melhorou os números, a empresa mudou. Né? Quanto mais evidência prática você for vendo que de fato é uma empresa diferente, melhor para consolidar essa tese. Então a Randon começou a investir muito em tecnologia, a diversificar produtos, a fazer aquisições interessantes. A frase é uma investida, né? Um sucesso fantástico, ela tem 60% da frase, vai capturando aí por tabela. Então você vai somando várias coisinhas que quando você junta, fala, não, realmente, né, dado tudo isso aqui, é razoável supor que a Randon agora, né, tá uma realidade diferente que no passado, né? Então, interessante aí que foi o único fato novo, assim, legal que aconteceu essa semana. Por quê? Né? Próximo que a gente vai comentar da Eletromídia, né? Sobre o fechamento de capital, que não era novidade, não era certeza, né? Por isso que ele ainda tem a sua relevância, mas é o que todo mundo esperava, né? Só contextualizando rapidinho. Eletromídia, uma empresa nova que eu falei, bem interessante, tem vídeo meu aqui gostando do resultado dela, explicando e tal. Tem mais vídeo no meu canal. Um novo negócio, uma forma diferente de ganhar dinheiro, muito promissor.
só que chamou a atenção dos outros também, né? Enquanto o mercado está nesse marasmo, né, de preços, de não avaliar bem as empresas, né? Quem tem bala na agulha, poder de fogo, vai lá e compra. E no caso, até curioso, né? Que foi a Rede Globo que comprou a Eletromídia, tem muita sinergia, né, das duas. Então, eles fizeram uma oferta bem acima do valor que a empresa estava negociando, né? Então, eles compraram, né, ela basicamente o dobro do que ela vinha negociando. Né? Pra você ter uma ideia quanto eles avaliam, né, que vai agregar de valor na Eletromídia, né? Então, eles já tinham feito a oferta de compra do controle um tempo atrás, tá? A gente já comentou aqui e tal, nessa mesma série de vídeos. E o que aconteceu agora foi a confirmação do fechamento de capital, né? Então, ó, isso aqui foi quando fechou, em dezembro, né? A transferência do controle. Mas foi antes, foi em outubro mais ou menos. Eu tinha acabado de visitar, eu fui no RI da Eletromídia, tá? Em outubro, quando eu fui ver o eclipse na Ilha de Páscoa. Eu passei 2 dias em São Paulo, dei uma volta na Faria Lima lá. Eu fui lá no prédio da Eletromídia, bem legal. O CEO tava lá, velho, mexendo nas coisas, bem bacana. Os escritórios modernosos, era um escritório antigo da Google, eu acho. Ou da Metro, não lembro agora. Eles ocuparam, bem legal, cara. O pessoal da RI muito receptivo, foi bem bacana. E aí, 2 semanas depois, uma coisa assim, foi antes da licitação lá do Rio de Janeiro. Venderam, né? Eu fico feliz pelo pessoal lá que acabou, né, tendo sucesso, mas pra gente investidor, a gente acabou não tendo nem oportunidade, né? Muito enfim, não é que não teve. Quem estava investido já na Eletromídia, claro, teve ganho financeiro, né? A empresa dobrou de valor. Mas, enfim, né? O que a gente quer é que as empresas fiquem no mercado durante muito tempo, prosperando, gerando valor, né? Isso aí, infelizmente, ela teve vida curta, né? Estreou no mercado, ninguém tava dando valor, mas quem sabe o quanto o negócio vale, né, foi lá e pagou bem mais caro, na verdade. Mas enfim, então o que aconteceu? Houve a troca do controle, a Globo lá comprou o controle, e aí por si só, aqui, ó, a Globo mesmo, né? Dispara uma oferta pública de ações devido ao mecanismo do tag along. Então isso é interessante, né? Para exemplificar como é que funciona o tag along na prática. Quando há troca de controle, tem que fazer uma oferta para todos os acionistas naquele preço, que foi um preço bem alto. Se não tivesse tag along, vamos supor que eles podiam ter comprado o controle ali, né, dos acionistas de referência, era um fundo lá e mais lá os fundadores, pagado lá 28, 29, acho que 29 e pouco a oferta. E aí, fazer uma OPA depois de fechamento a 17, 18, 20, que é o que ela tá negociando. Você vai lá e oferece 20 pros minoritários. Ainda fala, ó, estamos te dando 20. A ação tá negociando a 17, 16, 18. Então, se não fosse o tag along, era isso que poderia ter acontecido, claro, né? Hipotético, com a Eletromídia. Então, às vezes o pessoal tem dificuldade em entender o que é tag along de verdade. Tem gente que acha que tag along é um troço mágico que vai proteger o acionista de qualquer, né, disputa ali com majoritários e tal. Não é isso. O que o Tega Long protege é numa situação como essa, né, onde, né, a Globo lá poderia ter comprado do controlador a 30 e depois oferecido 20 para o acionista minoritário para fechar o capital, né, tendo uma vantagem ali relevante. Tá? Aí o pessoal mais antigo no mercado conta que nos anos 90 o que eles faziam era ainda pior. Né? Eles estavam negociando, vamos supor que eles estavam negociando a 30 o mercado ali, né? Os donos com a Globo. Aí os donos chegam, só que faz o seguinte: nós vamos vender para vocês por 50 só. Aí a Globo fala, pô, velho, mas vale 30, não vou pagar 50. Não, é o seguinte, você paga 50 pra gente e depois você oferece pros minoritários ao invés de 20, 10. Aí você recupera a diferença do dinheiro. Isso que era assim no mercado brasileiro antes de ter Tegalong aqui, né? Pra vocês terem uma noção de como de fato ajuda, né? Claro, não vai resolver todos os problemas, mas nessas situações assim é bem importante. Então, com Tegalong, velho, todo mundo pôde vender a 30. E aí o fechamento dela do mercado é uma outra coisa. Poderia não ter acontecido, tá? Não é automático. Eles fizeram a compra do controle, tinha que ter uma OPA, mas eles confirmaram, eles tinham sinalizado desde o início que a ideia era fechar o capital da empresa. Então o que eles fizeram? Já que tinha que fazer uma OPA de alienação do controle, que é protegida pela lei dos SAs, né, o dispositivo que é conhecido como Tega Longa, eles juntaram e fizeram uma OPA também para cancelamento de registro e para saída, né, do novo mercado, óbvio, né? Sair do novo mercado, cancela o registro, ou seja, deixa de ser uma empresa negociada. Então eles juntaram tudo, virou uma OPA unificada. Agora, cuidado, tá, pessoal?
nem todas as OPAs são unificadas como essa. Muita gente ainda não entendeu o conceito. Acho que OPA é para fechar capital. Não, tá? Oferta pública é simplesmente alguém falando, compro suas ações por tanto. Tá? Isso é uma oferta pública. Pode ser de fechamento de mercado, pode ser de troca de controle. No caso aqui, eles chamaram de unificada, eles juntaram tudo num evento só, né? Que é o que fazia sentido. Então agora, né, não tem o que fazer. A empresa vai sair do mercado, vai recomprar todas as ações aí em circulação, igual o preço de aquisição, como obrigação dela, né, pela lei das SAs. Esse preço oferecido, né, tem uns mecanismos de proteção, ele tem que ser maior que o valor justo, mas como eles ofereceram um valor bem maior, né, isso aqui não foi problema. Então, enfim, né, aqui eles estão botando os dispositivos, né, então, caso, né, dê tudo certo, né, eles vão ter 95% das ações da companhia, que é o suficiente para fechar o mercado. Né? Então, explicando assim de uma maneira bem simples, porque eu também não lembro os detalhes disso. Né? Quando você tem mais de 95%, você meio que tem uma recompra compulsória dos outros quatro. Tá? Então, a empresa ela poderia sair do mercado e ainda manter acionistas assim, minoritários. É uma situação bizarra. Você vira acionista de uma empresa fechada. Tá? Mas quando eles conseguem comprar mais de 95%, aí esses menos de 5% é compulsória a compra. Tá? Então, aí não tem o que fazer. Resgate compulsório. Vai aparecer um dinheiro, as ações da empresa somem da tua custódia e vai aparecer um dinheiro lá. Ah, só um detalhe, tá? Antes que alguém venha com a ideia mirabolante, essa ideia de quando uma empresa faz uma OPA, continuar sócio de uma empresa fechada é a pior coisa que pode acontecer com um acionista minoritário, tá? Então não inventa, né, galera? Sardinhada adora inventar. Não inventa. Se chegar numa situação dessa, esquece. Isso aí, pelo amor de Deus, tá? Então, fechou. Era isso, né? Já esperado, mas enfim. Interessante ver os fatos se desdobrando. Tá? Agora vamos falar para completar o vídeo, não deu nem 20 minutos de vídeo, né? Um dos fatos relevantes que o Eduardo destacou esse da Eletromídia também, não tinha como ser diferente, mas algumas coisas relacionadas à necessidade de capital, acho que dá uma discussão interessante. Né? Então foi bem legal o comentário dele lá, que a Mobile fez uma oferta de debêntures e tal, e não conseguiu captar, né? Deixa eu até ver, no comentário do Eduardo tá mais mastigado aqui. Né? Os caras ofertaram lá debênture para captar 800 milhões, isso? Não, desculpa, 500 milhões, mas só tinham conseguido captar 12. Então, o que acontece? Quando uma empresa está numa situação complicada de capital, né, tá com dívida, precisando de dinheiro, e o mercado começa a perder a confiança que essa empresa é capaz de pagar a dívida e tudo mais, a empresa começa a ficar uma situação séria, porque como é que ela vai? Não, isso aqui é fluxo de caixa livre. Pô, a Mobile nem tem tanta dívida assim. Né? Se eu tivesse mais para todo esse drama aí, mas tudo bem. Talvez a gente tenha aqui um detalhamento maior. Mas o que acontece quando uma empresa precisa de capital? Se os credores, né? Realmente, basicamente, não tem muita dívida. Não. Ali tá aparecendo só o leasing, né? 35? Desculpa. Não tá aparecendo a dívida total, tá aparecendo só a dívida sem o leasing. Isso que seja, né? Porque quando a empresa tá numa situação ruim, tá? O ponto é que. Cadê a dívida? É estranho ver dígito simples, né? Tá aparecendo a dívida sem o leasing operacional. Mas aqui, né, um leasing operacional da vida já começa uma coisa importante de olhar, porque a estranheza do mercado é porque a empresa não tem dinheiro para continuar operando. Não é a questão de pagar a dívida um dia, não, ela não tem dinheiro pro dia a dia. E aí os aluguéis, né, o leasing operacional, basicamente os aluguéis da loja, entra como um passivo importante. Se a empresa tem prejuízo operacional, como é que ela vai pagar os aluguéis? Certo? Então, bateu o desespero do mercado com a Mobile. E aí, meu amigo, você não consegue mais tomar dívida. Você vai tomar dívida, o credor vai chegar lá e falar: não, para você eu não empresto. Óbvio, estou dramatizando uma situação aqui, foi feita uma oferta de debêntures. Botaram debênture no mercado e ninguém quis, né? Teve uma aceitação baixíssima. Então eles refizeram, esse fato relevante é uma, né, reapresentação, uma coisa assim, né?
blá, 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 blá e tal. Uma subscrição parcial, porque aí eles devem ter, né, melhorado os termos e tal, para levantar pelo menos, né, cento e poucos mil. Esse aqui tá as debentures e tal. Isso aí. Então, minimamente, eles levantaram alguma coisa, 100 mil, e isso aqui eles cancelaram, né? Porque não teve demanda. E por que não tem demanda? Porque a empresa está numa situação muito ruim. Né? Operacional não dá dinheiro. Por que você vai emprestar dinheiro para alguém que só está queimando, né? Então, quando a empresa chega nesse ponto, galera, fica né, uma situação muito complicada. Porque fica difícil tomar dívida. Ou você tem que oferecer uma taxa altíssima para alguém aceitar emprestar para você. E aí, né, você vai sofrer as consequências de pagar uma taxa de juros muito alta, né, e a empresa fica sem opção de capital. Outra opção de você levantar capital é exatamente o que tem no fato relevante aqui da Sequoia, tá? A Sequoia é uma outra empresa, né, com uma situação muito complicada, que também basicamente está queimando dinheiro, que provavelmente não está conseguindo levantar recursos por meio de dívida, né, padrão. E aí, qual que é a solução para esse tipo de empresa levantar dinheiro? Né? Bizarro aqui o gráfico dela. Extremo, né, como a empresa destruiu totalmente o valor, é converter em ações, é emitir por meio de equity, né, criar novas ações. Então, o fato relevante, opa, eu fui na Mob. O fato relevante da Sequoia, tá? Ele é o seguinte, eles vão pegar, blá, blá, em reunião, aumento de capital de 90 milhões e tal. Blá, esse é um aumento de 90, eles vão emitir 8 milhões de ações para levantar o dinheiro a R$ 11 cada uma. Quanto que tá aqui? Nossa querida Seca. Nossa, tá valendo nada. Então isso aqui era conversível antigo, provavelmente, né? Tal social, blá 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 blá. Então. Mas basicamente, né? Voltando aqui ao nosso raciocínio da Sequoia. Um outro jeito que a empresa acaba, né? Na verdade, isso aqui costuma ser a última chance, a última forma de você tentar levantar recurso é isso aqui, né? Emitindo novas ações, vendendo essas ações, ou por meio de dívida conversível, que eu acho que é o caso aqui, né? Nem li até o final. Capital social, cancelamento, emissão de ações normal. Ah, é a conversão de debênture, tá? Isso aqui é comum também. O que é a conversão de debênture? Como ninguém quer emprestar dinheiro para você, né? Você não consegue vender debêntures. Você começa a emitir debêntures conversíveis. O que é isso? Né? É uma dívida que, caso o emissor não consiga pagar, ou enfim, né, dadas X condições, elas são convertidas em ações da empresa. Tá? Então isso dá uma segurança maior para quem está emprestando, que ele tem um mecanismo a mais ali. Pô, se a empresa não me pagar, pelo menos eu resgato em ações da empresa. Então você acaba diminuindo o risco do credor. Enfim, nem vou entrar em outras searas, porque às vezes isso aqui é muito vantajoso para o credor, porque ele garante um preço bom de conversão, não foi o caso, né? Que foi um preço bem alto. Mas enfim, esse aqui é o outro momento. Então, assim, tentando fazer uma linha do tempo entre os dois fatos aqui, né? Quando uma empresa está em dificuldade financeira, como o caso claro da Sequoia, da Mobile e de outras, né? Você vai aumentando a dívida para rodar a tua situação, mas pode chegar um ponto que você não consegue mais emitir dívida, ou a dívida tá caríssima, foi o que aconteceu com a CVC. Né? A CVC tinha umas debêntures, mas as debêntures geralmente elas têm cláusulas, e como ela estava no meio da crise, né, com pandemia e tudo mais, ela não conseguiu cumprir as cláusulas, e aí os debenturistas puderam ir lá e aumentar, né, aumentar o custo da dívida, um monte de coisa, que lesou muito a CVC. Né? O custo das debêntures ficou muito alto. Além do que ela precisou também fazer a segunda alternativa, que é emitir ações. Agora que ela está arrumando a casa, ela está retornando aquelas debêntures nas cláusulas iniciais. Mas voltando aqui para a Sequoia Mob. Está numa situação ruim, você vai aumentando a dívida, né? Aqui a gente nem consegue ver a dívida líquida por causa do prejuízo, mas a dívida foi aumentando. Aí o que acontece? Chega uma hora que você não consegue mais emprestar, que é o caso da Mob. Os caras não querem mais te dar dinheiro emprestado. Aí complicou, velho. E a saída, né? Quando ninguém mais quer te dar, nem que ela tenha tanta dívida, né?
mas ninguém mais quer dar dinheiro para você, a única saída costuma ser aquela da Sequoia, né? Emitir grandes emissões de ações que vai dar uma diluição insana para o acionista. A gente já falou bastante sobre isso, como isso, né, é irreversível em termos de valor para acionista. Foi o que aconteceu com as Americanas. Não puxa aqui, Americanas. Tem tanta empresa que começa com American, né? Tanto estoque. Então foi uma diluição absurda. As Americanas é insano, né? Isso aqui. Parece que é um bug, mas não é, tá? Foi isso aqui mesmo. Como aconteceu com o IRB, como aconteceu com a Oi. Então, temos vários exemplos disso, né? O IRB nem foi tanto, né? O IRB acabou, dobrou sua base acionária. Mas a Oi teve megas diluições também ao longo do tempo. E tem outros casos aí, eu nunca lembro de todos os exemplos. A Oi tá bem distorcida aqui. Por causa desse pico aqui, mas dá pra ver que ela tinha 8 milhões de ações e hoje tem 300 milhões de ações. Foi uma diluição ridícula também. Aí esse pico aqui distorce o gráfico. É que é o Oi 3, né? Não é o Oi 4 também. Mas esse é um jeito que a empresa entra num buraco que não sai mais, tá, pessoal? Então, para Sequoia a situação vem... Não é que não sai mais, a empresa pode sair, mas o valor do acionista ele se perdeu definitivamente depois de uma mega diluição como aquela, tá? Por mais que a empresa melhore e volte, ela nunca vai recuperar o capital. É uma coisa que a pessoa não consegue entender, né? Porque continua acionista de uma empresa até ela piora, o cara, não, mas eu acredito na empresa. Cara, a empresa pode até voltar, mas depois que acontece um negócio desse, o teu dinheiro não volta mais. Porque houve essa diluição e ela desconecta totalmente o valor pré-mega diluição para o pós-mega diluição, né? Espero que vocês tenham conseguido entender esse conceito, entender por que não faz sentido, né? Essa galera que até hoje ainda tem Oi, Americanas e coisas do tipo, né? Tem um maluco milionário lá comprando ações das Americanas. Igual um animal, ele comprou antes da diluição, né? Comprando agora. Não entende esse conceito básico aí. Acho que a maior parte de vocês já entendeu. Fechou? E aí o último fato relevante destaque de hoje também tem a ver com dívida, tá? E é mais para fazer um alerta para vocês, é um fato da WIS, tá? Então, existe aí um dito do mercado, né? Que não, seguradora não tem dívida e tal. Mas cuidado, tá? Primeiro, porque a WIS ela não é uma seguradora exatamente. Ela é uma corretora de seguros, tá? Então, ela pode até não ter dívida, não é um negócio intensivo em capital. Mas como ela fez muitas aquisições nos últimos anos, parcerias que ela teve que pagar, FIIs e tudo mais, né, a WIS tem dívida, tá? Então, se você analisar ela como uma seguradora, é errado. Porque, enfim, né, seguradora, tradicional, com float e tal, porque não é o business dela. Ela tem dívida sim, e ela tem valores a pagar maiores do que esses aqui, tá? Porque tem alguns valores a pagar por aquisições que ela fez que não entram aqui na dívida. Eu já mostrei isso em análise específica da Wiz, é só vocês procurarem lá para ver, tá? Então ela tem um valorzinho maior aí para, né, de passivo, vamos dizer assim. Então, o que houve, né? A Wiz emitiu uma debenture, como qualquer empresa pode emitir, inclusive seguradoras puras. Quem emitiu aí um tempo atrás foi a IRB, que é uma resseguradora, teoricamente tem float, não precisa, mas tinha dívida, tá? Pelo que eu vi, eles já zeraram. Não tô acompanhando IRB de perto, mas eles, no momento crítico lá, precisaram emitir dívida, que é algo raro para uma seguradora tradicional. Mas eles tinham dívida. Tinha que estar atento para isso na análise. Hoje acho que não tem mais. Mas a Wiz é uma empresa de corretagem, tá? Tem dívida normal, 300 milhões de reais, que provavelmente eles vão usar para rolar isso aqui, né? Para rolar, isso aí deve ser uma debenture antiga, né? Acho que eles falaram isso aqui, resgate antecipado da primeira emissão de debenture simples, tal. Então eles devem ter conseguido uma condição favorável, então vão emitir nova debenture para pagar as antigas, tá? Então, o que a gente usa isso aqui de exemplo para discutir? Primeiro, essa questão de seguradora, ter dívida ou não, tal, a gente já falou. Segundo, nem sempre que uma empresa está emitindo dívida, igual aqui, né, debenture, é porque vai aumentar o endividamento dela. Parece, né, estranho isso, mas o que acontece é ter um lançamento paralelo. Entrou 300 milhões de dívida, mas entrou 300 milhões no caixa. Então, no instante zero, né, ou 0 mais 1, continua tudo igual como era antes. Aumentou a dívida, aumentou o caixa. Está equilibrado igual. Né? Então, por que a empresa fez isso? Provavelmente ela vai pegar esses 300 milhões aqui e vai pagar essa dívida que tem hoje de 300, que é o que a gente chama de rolar a dívida. Você emite uma dívida nova,
pega o recurso, paga a antiga e agora você fica com a nova. E por que você faz isso? Ou para alongar no tempo, a tua dívida antiga estava vencendo e tal, ia ficar uma situação meio, né, meio apertada, você emite uma dívida nova com prazo maior, então você vai rolando no tempo. Ou para rolar em condições mais favoráveis, de taxa, de seja o que for, né, os parâmetros ali da debênture. Então, o mercado hoje está mais favorável, estou conseguindo emitir uma taxa melhor. Acho pouco provável, né? Porque com a taxa de juros altos, mas enfim. Então eu vou levantar uma dívida nova agora, pago a antiga e fico com a dívida um custo menor. Seria uma opção também. Então, esse é o famoso rolar endividamento. Então é por isso que esses fatos relevantes, você abrir aqui, vai ter emissão de debênture, emissão, não comentário, fatos relevantes. Emissão de não sei o que. Cara, a princípio não quer dizer muita coisa, tá? Aqui da Sequoia, sim, né? Que é a conversão de debêntures em ações. Mas emitir debêntures por si só não é uma notícia. Aqui no caso da Mobile foi também porque foi uma emissão muito abaixo do que a empresa queria, né? A gente já explicou. Então não tem nem exemplo direito essa semana, foi tão esvaziado, tá? Então é por isso que emitir por debêntures ou captar dívida por si só não quer dizer muita coisa, dependendo do que a empresa vai fazer com ela, tá? E é isso, mais alguma coisa para comentar desta dinâmica? Eu acho que não, né? Isso aqui é relativamente simples. Vocês viram, né? Como que dá errado quando uma empresa está em dificuldade. É aquela historinha lá da Mobile e da Sequoia, né? De repente a empresa não consegue mais emitir, captar, né, recursos de terceiros, precisa converter em ações, precisa, né, por exemplo, lançar um debênture convertível, precisa emitir novas ações, emitir equity, aí tem uma mega diluição e aí já era, né? Foi o jeito que eles fizeram para salvar Americanas, né? No caso, não foi uma dívida, foi uma capitalização. O mecanismo é o mesmo, né? Os acionistas principais e os outros que aceitaram participar lá da oferta botaram dinheiro do bolso, né? Aí isso saneou as dívidas americanas, só que o número de ações disparou tanto que ficou, né, uma diluição massiva. Então, o acionista da empresa pré aquela diluição, velho, o valor dele se perdeu e não tem como recuperar. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Semaninha tranquila, a gente aproveitou para discutir aí uns conceitos, sempre bom reafirmar e tal. E assim que a gente vai evoluindo, né? Vendo essas coisas, esses detalhes e seguindo adiante. Fechou? Então por hoje é isso. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!